O N Notícias estreia hoje a série Portos, a força dos catarinenses. Serão 17 reportagens que vão abordar a importância econômica, social e histórica dos portos aqui do estado. E é na região do litoral norte, no chamado Complexo Babitonga, que está o maior terminal portuário de Santa Catarina e o 7º do Brasil em volume na movimentação de cargas. Fundamental para a indústria e o agronegócio, o Porto de São Francisco do Sul é a base da economia local. Na primeira reportagem, vamos entender como tudo começou. É uma história que começa lá em 1504 com a expedição de um francês de nome complicado, Binot Palmier de Guinoville. Ficou pouco tempo, até que anos depois vieram os espanhóis. No século seguinte, chegaram os portugueses, fundando o primeiro povoado. A nossa condição geográfica, com certeza, contribui e muito, né? Porque nós temos aí um canal de acesso, uma baía abrigada, nós temos uma composição que colaborou muito. Em 1700, São Francisco do Sul já mandava farinha para o Rio de Janeiro e a Argentina. Com a chegada de mais imigrantes, surge a colônia Dona Francisca. Anos mais tarde, a construção da estrada de ferro entre São Francisco do Sul e Joinville foi decisiva para que novos empreendimentos escoassem diferentes tipos de mercadoria, como a madeira e a erva mate. Nós tínhamos aqui situações, pessoas que mandavam para a Argentina, Uruguai, faziam essa parte de importação e exportação da erva mate, né? Mas o passo decisivo para o desenvolvimento do porto veio em 1940. Naquele ano, Getúlio Vargas chegava a São Francisco do Sul. Surpreso com a pujança da região, anunciou investimentos importantes para a época. No discurso dele, a fala dele inicial é que ele se surpreendeu com essa magnífica baía, né? E que São Francisco do Sul merece sim melhorias para São Francisco e para a região em relação ao seu trapiche, em relação à pier de atracação, e daí é onde vai acontecer o movimento para que o porto público seja construído. A construção do porto demorou mais 10 anos para ficar pronta. Foi decisiva para o crescimento da indústria metalúrgica. Pelo porto, saíram as primeiras geladeiras exportadas para a África do Sul. Nesse museu estão objetos que remontam à época inicial da operação portuária. Bússola, farol, documentos e um cesto inusitado. Esse cesto ele transportava os trabalhadores portuários, né, para dentro do porão do navio, né? Eles pegavam no cais os estivadores, terresteiros, conferentes, né, de carga e descarga e levavam para dentro dos navios. Com a expansão e a diversificação econômica, o porto foi se transformando, ampliando a movimentação de cargas impulsionadas pelo agronegócio catarinense. Em março de 2016, o porto deixa de operar cargas em contêineres. Com a competitividade interna de terminais próximos, decide que só vai movimentar cargas a granel. Hoje é o maior em movimentação de cargas no estado e o 7º maior do Brasil em volume geral. De olho nos arquivos, seu Arnaldo relembra os anos em que esteve à frente da gestão do porto. Fui o presidente de 95 a 98, na primeira gestão. Depois eu tive mais três gestões como presidente do porto. Quando eu assumi eram 2.400.000 toneladas por ano. Quando eu deixei pela última vez, eram 13 milhões de toneladas. No total, mais de 2 décadas conhecendo a rotina do terminal, que traz boas lembranças. O navio ficava aqui 20, 30, 40 dias. Alguns casamentos aconteceram com moças da cidade, com oficiais, até com comandantes de navios, que começavam a namorar, né? Ficavam aqui muito tempo, pegavam o gosto. E até alguns casamentos aconteceram. Inclusive, eu tenho uma prima minha que casou com um comandante de navio
Hoje, a história do Porto de São Francisco do Sul segue ganhando novos personagens. Natural de São Francisco do Sul, sou Alberto Raposo de Oliveira, mais conhecido como Beto Raposo, e para a cidade aqui como Beto Caroço, meu apelido, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Desde 1987, a empresa do Beto atua com agenciamento marítimo, com serviços para quem deseja importar ou exportar. Mais de 30 anos acompanhando o desenvolvimento da região. O primeiro negócio fechado de agenciamento marítimo foi um navio chamado Malini, navio pequeno, e a gente fez uma festa, uma comemoração, naquela época era o engradado de cerveja, um filé duplo, para comemorar essa história, o início, da verdade, de uma trajetória. E esse era o nome do navio grego, e a gente agenciou aqui no Porto de São Francisco do Sul. Mensalmente, o porto recebe cerca de 40 navios de todos os cantos do mundo. Seja para quem continua na rotina portuária ou quem aprecia o presente de longe, é um cantinho especial na vida de muita gente.